Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal. Conversaremos agora com Cláudia Carvalho, defensora pública do Rio Grande do Norte. O assunto é defesa do consumidor. Você tem alguma dúvida nesta área? Quer fazer alguma pergunta? Manda a pergunta no 999-82-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Doutora Cláudia, bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, telespectadores. Prazer tê-la conosco. E eu gostaria que, inicialmente, você pudesse nos falar um pouquinho sobre o que é uma cobrança abusiva. Uma cobrança abusiva é aquela que extrapola os limites previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, você encaminha um cartão de crédito sem solicitação do consumidor e você envia para ele a cobrança da taxa anual. Então, isso é uma cobrança abusiva. Ou então você... Você pode até enviar o cartão de crédito de graça, mas não cobrar. Isso. E também não pode enviar faturas sem que o consumidor ligue e faça o devido desbloqueio do cartão. Muito bem. E, por exemplo, temos até... O telespectador já está mandando pergunta, né? Eu acho que é isso, a produção está me informando aqui. Já tem pergunta, você pode colocar na telinha aí para os nossos telespectadores. A Marta Silva de Neópolis pergunta o seguinte: se um produto é comprado em uma loja de uma grande rede, a troca pode ser efetuada em outra unidade? Essa questão das redes depende muito da questão da franquia, né? Se forem lojas que possuem o mesmo CNPJ ou integram a mesma rede de franquias, sim. Se não for, aí não pode por questões fiscais, porque a loja não teria como dar a entrada no produto devolvido e entregar um novo produto para o consumidor. Estando nas lojas em rede, esse problema não estaria resolvido. Isso, agora dependendo, porque algumas lojas elas estão em rede, mas elas não elas vendem aquela determinada franquia, mas elas não integram o mesmo grupo econômico. Então, isso tem que ser verificado a título da questão do CNPJ da empresa. Muito bem. Tem mais participação do telespectador com pergunta na telinha. Marcos Lima de Ponta Negra, Natal. Como agir ao receber um cartão de crédito não solicitado? Nesses casos, o consumidor ele pode simplesmente rasgar o cartão de crédito, né? E se receber alguma fatura, alguma cobrança, ele pode ingressar, inclusive, com solicitação de danos morais. Por exemplo, se em algum restaurante a máquina do cartão de crédito não estiver funcionando, o cliente é obrigado a pagar em dinheiro? Essa questão da forma de pagamento, o Código de Defesa do Consumidor, ela prevê no artigo 6º que o dever de informação ele deve ser amplo. Então, se eventualmente ocorrer um problema dessa natureza, o restaurante ele deve colocar placas de aviso bem legíveis e, de preferência, ele deve sempre resolver isso com o consumidor da maneira menos constrangedora possível. Se o consumidor, naquele momento, não tiver com a quantia para pagar, ele deve aceitar que o consumidor retorne em outra data para efetuar o pagamento. O que ele não pode é constranger o consumidor de forma alguma, ou então, só na hora do pagamento, informar que não está recebendo o cartão, porque deve estar isso de forma bem exposta em todo o restaurante. Doutora Cláudia, ainda na área de defesa do consumidor, a compra casada é uma compra legal? O estabelecimento pode vender um tipo de produto casado com outro? Você quer comprar um, mas ele vem junto, colado, pegado com o outro. Isso é possível? Não, a compra casada ela é sempre uma prática de natureza ilegal, vedada pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E aquela história de assim, leve 3, pague 2... Aí o consumidor tem que verificar se realmente existe a vantagem econômica para ele, né? Porque muitas vezes as empresas fazem isso como uma forma até de enganar o consumidor. Então o consumidor ele deve sempre, se ele verificar que em outro estabelecimento ele pagou o preço dos 3 e não dos 2, ele deve voltar lá e pedir a devolução do dinheiro que ele pagou em excesso. E ele, inclusive, acessando a justiça, ele pode receber muito mais do que o simples valor que ele pagou naquele produto, como indenização. Isso. São os danos morais. Isso. Na Defensoria Pública se pode dar entrada em questões ligadas à defesa do consumidor, porque o defensor público é aquele advogado que atua para a pessoa mais carente, que não tem condição de pagar um advogado. Então a Defensoria Pública ela recebe essas questões também ligadas à defesa do consumidor? Sim, a Defensoria, inclusive, ela possui um núcleo especializado de defesa do consumidor. Onde fica? Fica na Avenida Senador Salgado Filho, vizinho a Potiguar Honda Motos, antes da Igreja Universal.
Então, a Defensoria atua nessas causas onde o consumidor ele venha a estar numa situação de vulnerabilidade e a gente verifica só a questão do perfil socioeconômico. Em que situações, por exemplo, o consumidor ele deve se dirigir ao PROCON ou se dirigir à conhecida ainda como Junta de Pequenas Causas, ou mesmo buscar a ajuda ou apoio do Ministério Público do Consumidor? O consumidor, sempre que ele se sentir lesado, ele pode recorrer a qualquer órgão de defesa. Né? O PROCON é um órgão de defesa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os juizados especiais. Então, ele só precisa definir se já é caso de ingressar diretamente na Justiça, que aí ele procuraria ou diretamente o juizado especial, ou se aquela causa ultrapassar o valor de 20 salários mínimos, a Defensoria Pública, ou se ele iria tentar uma tentativa de conciliação por intermédio do PROCON, porque o PROCON, além dele realizar a fiscalização e aplicar multas, ele também realiza essas reuniões ou conciliações extrajudiciais. Existe alguma diferença entre pedir ajuda do PROCON estadual ou do PROCON municipal de Natal, por exemplo? Não, ambos são órgãos de defesa do consumidor. Né? Mas no caso de Natal, restrito só para os moradores da cidade do Natal? Sim. Se residir na Grande Natal ou para dentro do Rio Grande do Norte, aí o PROCON estadual? Sim, mas se for um morador da cidade de Natal, ele tanto pode ir para o PROCON municipal como para o PROCON estadual. A Defensoria Pública pode orientar aquele consumidor que deseja entrar com alguma questão no PROCON? Sim, a Defensoria ela tanto atua na resolução extrajudicial como na resolução judicial da demanda. Então a gente pode, inclusive a Defensoria pode também orientar na formalização de contratos de relação de consumo. Né? Se o consumidor ele tem alguma dúvida, ele pode procurar o atendimento que a gente analisa o contrato. É muito comum nas questões de financiamentos, ou de veículos ou de imóveis. Qual é a principal questão ou dúvida que tem levado as pessoas a se dirigirem ao núcleo do consumidor da Defensoria Pública? O nosso maior número de demandas são relativas a questões de planos de saúde, negativas de atendimento, e em segundo lugar essa questão dos financiamentos. Sobretudo no que pertence à questão de juros, de taxas cobradas. Sobre o plano de saúde, deve ter muitos casos, eu acho que vocês podem ajudar nisso, a Defensoria Pública, que a pessoa às vezes tem um plano de saúde mais simples, digamos assim, em relação aos principais planos de saúde, e de repente precisa de um atendimento ou de um internamento emergencial para uma pessoa, não consegue. A Defensoria Pública ajuda a acessar a Justiça e conseguir esse internamento? Sim, inclusive esses pedidos eles são sempre tratados com prioridade, eles são feitos no mesmo dia, né, em razão da questão da urgência da situação, e é o nosso maior número de demandas, porque os planos eles costumam alegar a questão da doença pré-existente, para dizer que o consumidor ainda se encontra no período de carência, mas não existe essa carência nas situações de urgência e emergência. Muito bem. Quero agradecer a doutora Cláudia Carvalho, defensora pública do Rio Grande do Norte, que conosco conversou sobre o assunto de defesa do consumidor. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Boa tarde. Cidadão estará de volta amanhã ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa tarde, cidadão. Oferecimento.